Olá, sou a Isabela Fiel, número 12, do terceiro E, e irei falar sobre a atomística. Irei começar com o conceito dos gregos. A primeira ideia dos átomos surgiu cerca de 400 a 500 anos antes de Cristo, através dos pensamentos dos filósofos gregos, que, segundo a história de Leópito, foi a primeira a conceber a ideia de pequenas partículas cada vez menores constituídas da matéria. Demócrito Abdara, outro grego filósofo, discípulo de Leópito, afirmava que o mundo da matéria estava constituído de pequenas partículas, o qual Demóstenes, átomo que significa não tem partes, anão, tomo e partes. Modelo atômico de Dalton. John Dalton, brilhante cientista inglês, através da experiência deu uma visão científica à ideia do átomo, criada pelos antigos filósofos gregos. Para Dalton, cada átomo seria uma partícula extremamente pequena, invisível, maciça, indivisível, esférica e indestrutível. Numa reação ocorre rearranjo dos átomos, o que variam de tamanho a massa depender do elemento químico. A teoria, resumidamente, a esfera maciça é didaticamente associada a ideias de bolas de bilhar ou bola de gude, com tamanho diferente representado os elementos químicos constituídos da matéria. Modelo atômico de Thomson. Próximo ao século XIX, após diversos experimentos realizados por estudos como Faraday, Crookes, Stoney, Becquerel, entre outros, os cientistas suspeitaram com a existência de partículas subatômicas e com a carga de elétrons dentro do átomo. Thomson, então, ao fazer experiências com gases rarefeitos submetidos a descargas elétricas em um tubo de Crookes, alto vácuo, propôs um novo modelo atômico, onde o átomo seria a partícula compactada esférica, mas estariam em diversas partículas ainda menores, de cargas negativas, denominadas elétrons, em quantidade suficiente para se tornar o espírito conjunto de nêutron. Modelo atômico de Rutherford. No início do século XX, Ernesto Rutherford, juntamente com a equipe de colaboradores, realizou, dentro de muitas, a célebre experiência da lâmina de ouro, derrubando o modelo proposto por Thomson. A experiência consiste em bombear uma finíssima folha de ouro com partículas alfas provenientes de um pedaço de metal de polônio. Modelo atômico de Bohr. Este estado físico dinamarquês propôs um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford, baseando-se no conceito de teoria quântica. Com a sustentação de experimental de eletroscopia, ele postulou que os elétrons descrevem órbitas circulares da camada, bem definidas, ao redor do núcleo, tendo cada órbita uma energia constante sendo maior. Quanto mais afastada do núcleo, mais camadas se formam. Os elétrons, quando absorvem energia, pulam para uma camada superior, afastando-se do núcleo, e cada um volta ao seu nível de energia original, liberando-se a energia recebida, na forma de onda eletromagnética, a luz. As camadas orbitais do nível de energia foram denominadas de K, L, M, N, O, P e Q. Observação: o modelo de Bohr, porém, não explicava o comportamento dos átomos com vários elétrons. Conceito de Bohr. Os elementos estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Existem 7 camadas eletrônicas, representadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumentam a energia dos elétrons nelas localizadas. As camadas eletrosferas representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O e P e Q constituem o de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo níveis de energia, respectivamente. A partir dessa descrição, é fácil deixá-lo introduzir por uma concepção de um modelo que lembra a órbita dos planetas, com eles
a órbita ao redor do núcleo do Sol. Olá, meu nome é Laísa e eu sou o número 11. Eu vou explicar um pouco essa matéria da atomística. Tudo que tem no nosso mundo, no universo, é formado por matéria. E matéria, por sua vez, é formado por um conjunto de elementos. Se a gente pegar um objeto e ir dividindo ele em várias partes pequenininhas, a gente vai chegar em uma parte que ele vai ser uma bolinha indivisível. E essa bolinha, ela tem o nome de átomo. E para a gente poder entender melhor assim, esse átomo, a gente tem que estudar ele. E ele tem dentro dele umas subpartículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os elétrons são partículas muito leves e que possuem carga negativa e giram numa órbita em volta do núcleo. No núcleo existem partículas positivas, que são os prótons, e os nêutrons, que não possuem cargas. Mas ambos têm a mesma massa. O elétron, a massa dele é tão pequena que é desprezível. O número de elétrons, prótons e nêutrons de um átomo define a estrutura atômica dele e varia de um elemento químico para outro. Na natureza, existem mais de 100 tipos diferentes de átomos formados por diversas matérias, como o boro, o oxigênio, o ouro. E uma das características que são importantes é que a carga de negativa e uma carga positiva, que são uma ao contrário da outra, elas se atraem. E que cargas positivas e com positivo que são iguais, ou a negativa com a negativa, elas se repelem. Devido a esse fato, observa-se que os elétrons se encontram em órbitas próximas ao núcleo, sofrem uma atração maior que eles situados em órbitas mais distantes. Ou seja, quanto mais próximo o elétron estiver dos prótons contidos no núcleo, mais forte será a ligação entre eles e, consequentemente, será gasta uma quantidade bem maior de energia para desprendê-lo do átomo. Os elétrons situados na última camada chamam-se elétrons da valência ou elétrons livres, pelo fato de poderem facilmente abandonar a órbita que pertence quando vierem a sofrer uma perturbação externa, um calor, luz, energia elétrica. Esses elétrons, ao abandonarem suas órbitas, se tornam livres e assim poderão ser absorvidos por órbitas de outros átomos. Graças a essas propriedades dos átomos que se torna possível a circulação de corrente elétrica em materiais condutores. Um átomo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e elétrons no núcleo. Porém, se os átomos estiverem ionizados, o mesmo será energizado positivamente ou negativamente. Quando um átomo perde elétrons, ele se torna positivo e a matéria que ele compõe fica com carga positiva. Quando um átomo ganha elétrons, ele se torna negativo e a matéria que compõe ele fica com carga negativa. Por exemplo, a caneta. Quando você esfrega a caneta em na mão, e aí ela gera calor. E aí se você pega nos pedacinhos de papel, eles grudam. É um exemplo disso. E eu me chamo Michele e eu sou o número 26 e vou falar sobre um exemplo de vestibular sobre atomística. E ainda vou fornecer um resumo para vocês, para não esquecer mais o que significa, porque em qualquer prova que você fizer, você vai ter segurança para responder. Então, o primeiro exemplo, na verdade, o único exemplo que eu vou apresentar para vocês é esse aqui. Da UP 2012, um laboratório brasileiro desenvolveu uma técnica destinada à identificação da origem de balas perdidas, comuns nos confrontos entre policiais e bandidos. Trata-se de uma munição especial fabricada com adição de corantes fluorescentes, visíveis apenas sob a luz ultravioleta. Ao se disparar, a arma carregada com essa munição são liberados os pigmentos no atirador, no alvo e em tudo o que atravessar, permitindo rastrear a trajetória do tiro. Adaptado de Moutinho, Sofia, Caça de Evidências. E a pergunta: qual dos modelos atômicos a seguir oferece melhores fundamentos para a escolha de um equipamento a ser utilizado na busca por evidência dos vestígios dessa bala?
A alternativa A, o modelo de Dalton, a B, o modelo de Thomson, a C, o modelo de Rutherford e Bohr, a D, o modelo de Dalton e Thomson, e a E, o modelo de Rutherford e Thomson. Então, ó, pausa o vídeo nessa parte e dá uma olhada no exemplo, né? Tenta responder você mesmo. E pensa um pouco, né, antes de responder. Mas vamos analisar cada parte. Vamos pensar primeiro no modelo atômico de Dalton. Como era o modelo atômico de Dalton? Ele era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. E o apelido era bola de bilhar. E depois que surgiu o segundo modelo de Thomson, ele era esférico, maciço e com partículas negativas, que era a única coisa que diferenciava do modelo de Dalton. E Thomson, ele foi o descobridor dos elétrons. No século XX, em 1911, surgiu Rutherford, com uma nova proposta de modelo atômico. O átomo tem um núcleo cercado por um espaço vazio, chamado de eletrosfera. No núcleo ficam os prótons, os nêutrons e na eletrosfera ficam os elétrons. E eles ficam girando em torno do núcleo. E Bohr, ele complementou o modelo de Rutherford, que podemos dizer que é o modelo atual, que é usado até nos nossos dias. E Bohr, ele trouxe a energia quantizada, ele colocou energia no sistema. E quando ele diz que o elétron absorve energia, ele salta para o nível mais externo e ao regressar ele emite essa energia, sob a forma de luz. E qualquer forma de luz, visível ou invisível, trata-se do elétron voltado à sua órbita de origem proposta por Bohr. E essa questão que estamos observando, ela traz exatamente isso, porque ela fala sobre a luz e todo o especial de energia. Então isso quer dizer que é Bohr. E não esqueça disso, energia quantizada é Bohr. Toda vez que vocês verem alguma questão falando sobre energia quântica, é o modelo de Bohr. Então vamos agora marcar qual é a alternativa correta. Então a A falava que era Dalton. Será que é Dalton? Não, porque como era o modelo de Dalton, ele era esférico, maciço e indivisível, e não tinha carga. Então não é o modelo de Dalton. E a alternativa B falava que era o modelo de Thomson. Será que é o modelo de Thomson? Não, não era, porque ele era um pouco diferente só do modelo de Dalton, mas ele era esférico e tinha cargas negativas, que era o contrário do modelo de Dalton. E será que é Dalton e Thomson? Jeito nenhum, gente, porque a única coisa em comum entre eles é o átomo que era esférico. Dalton e Thomson não tinha muita coisa a ver. E será que era Rutherford e Thomson? Também não tem nada a ver eles dois. Eles nem eram da mesma época, não viveram nem na mesma época, então não tem como ser os dois juntos. Então o único que sobrou foi o modelo de Rutherford e Bohr. Então, com certeza é esse, né? Porque os dois, um complementava o outro, um tinha a ver com o outro, né? E é bom lembrar que em 1911 foi desenvolvido esse modelo atômico de Rutherford e Bohr. Então, gente, eu espero que tenha ajudado vocês essa nossa explicação, que ajude vocês nos vestibulares e gostaria de agradecer. Tchau!